aprimoramento, que possamos nos unir ao plano maior, na certeza, Pai, de que tudo que formos aprendendo, possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Obrigado aos queridos amigos espirituais por poderem estar aqui conosco nessa noite e por nos apoiarem, e sempre estando do nosso lado. E que com a prece que o Senhor nos ensinou, possamos dar início a mais um estudo da noite. Pai nosso que estás nos céus, nosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, hoje temos uma aula com uma diferença que quem vai dar aula é o Edson. Assim, não é bem o Edson, né, gente? É todo mundo, né? Vamos conversar. Primeiro que a minha imagem não aparece, meu computador odeia a minha imagem, né? E o Jorge pediu que eu falasse hoje sobre o Evangelho no Lar. Antes de nós começarmos, propriamente dito, eu queria, assim, todo mundo faz? Olha o dedinho. Oi. Eu não faço. Eu não faço. Não, eu não faço porque eu sou sozinha. Ninguém faz comigo, então eu acabo não fazendo. Eu também não faço porque minha esposa, ela anda, eu preciso botar ela aqui para ela entender, ela tem muito medo de fazer o Evangelho no Lar, não sei por quê. Uhum. Interessante. Assim, a Lali também não, é isso? Não, eu também não, moro sozinha também. Eu estava até olhando no texto, né? Que onde tiver 2 ou mais pessoas. Eu já fiz algumas vezes, mas não semanalmente, como é recomendado. Eu também não faço, mas eu faço parte de um outro grupo na segunda noite e a gente está sempre, são 6 pessoas, inclusive o Alfredo é um dos participantes, ele é o coordenador, e a gente está sempre reunida na segunda-feira e discute sempre um trecho, seja do Livro dos Espíritos, seja do Evangelho, então a gente está sempre em reunião. Mas o Evangelho também eu não faço, sou sozinha, o marido não é companheiro nessa hora. Olha, eu faço 2 vezes por semana. Eu tenho um amigo que, por problemas, problemas familiares, né, que fazia todo dia. Então, o Evangelho não é só uma vez por semana. Bom, o Edson vai explicar tudo direitinho agora. Não, Marco, tá certo. Vamos falando, todo mundo. É assim, antes de nós começarmos, né, os slides, eu faço. Mas, assim, eu tenho uma relação com Deus. Quando eu falo Deus, gente, é óbvio que quem sou eu para ter uma relação assim tão íntima com Deus, né? Com os espíritos superiores, que quando eu estou bravo ou quando eu vejo que a coisa não está indo do jeito que eu acho, quem sou eu também para achar que o que eu acho é o certo? Eu não faço, né? Eu acabo brigando. Eu falo, não, eu não vou fazer porque vocês também não estão fazendo a parte de vocês. Eles devem rir de mim e achar que eu sou um cara bobo, né? Porque quem sou eu para achar que Deus não está no comando e que tudo não está acontecendo conforme ele planejou, né? Mas tem hora que eu me enfezo e aí eu não faço. Mas Fátima, eu tenho o mesmo problema seu. Eu sou só, entendeu? Só em toda a família, né? As minhas irmãs acham que eu sou completamente fora da realidade, para não dizer louco. Então, a gente põe fora da realidade. Minha mãe, coitada, já não tem mais como nem pensar. E minha esposa não participa. Então, mas assim,
quando a gente vai conversar sobre isso, mas quando eu estou só, é só. Porque a gente nunca está só. Né? E a gente vai ver isso daqui agora, na nossa conversa. Vamos lá, Jorge. Isso era antes era de outro dia, era na quarta, né? Na terça eu tinha a reunião. Pode falar, Fátima. Então, na terça era o dia da reunião do centro espírita que eu frequento. Então, aí agora, como tem o curso na terça, eu não estou mais frequentando na terça lá, porque coincide o horário, 8 horas. E aí tem no domingo as reuniões online. Então, agora eu assisto às reuniões online de domingo, onde tem o evangelho, tem os tratamentos e tudo, né? Mas fazer em casa eu não faço mesmo. Depois de tantos anos, ainda não faço. Então, vamos lá. O Jorge me passou uma sequência de slides, né, me ajudando, e eu enxertei alguns outros que eu pesquisei, eu fui procurar, né, e eu acho que ficou legal, vai dar para a gente conversar bem e entender bem a importância de se fazer no lar, né? E não vamos fazer um monólogo, né? Só eu falando. Todo mundo me interrompe e fala, dá seu testemunho, o que acha, enfim. Eu comecei perguntando se todo mundo faz, justamente para isso. Eu gostei da sinceridade de vocês. Não faço por causa disso. É isso que eu queria. Eu sinceramente, eu torci para que tivesse alguém que não fizesse, para a gente conversar sobre isso, né? Porque se todo mundo faz, todo mundo sabe, então fica meio assim. Então, é isso daí. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Você vai me dizendo, passa, que eu vou passando. Pode passar. Passou? Passou. Eu coloquei várias figuras para a gente começar, com dizeres de espíritos, né, que a gente não precisa nem falar, né? Então, Emmanuel diz: quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Ou seja, uma vez, o seu Abel, dirigente do nosso centro aí em São Paulo, ele falou que estava faltando para mim, numa conversa de atendimento fraterno, o evangelho no lar. Eu não fazia, né? E a partir de então, que eu comecei a fazer semanalmente, as coisas mudaram e mudaram muito dentro da minha casa. Ou seja, eu troquei a companhia espiritual que eu estava dando aos meus filhos e a minha esposa por espíritos mais evoluídos, espíritos voltados ao bem. Vamos lá, Jorge. Em casa começa a nossa missão no mundo. É isso. O que a gente fazer uma reflexão da gente mesmo. O que nós estamos fazendo na nossa casa, né? Eu vejo, principalmente em São Paulo, que está tendo essas baladas, essas festas, nessa época eu não vou nem dizer de pandemia, nessa época de transição planetária, onde a mensagem que a Isabel recebeu ontem, que o Fernando pode ler no final da nossa reunião, achei maravilhosa. O que essas pessoas estão fazendo com a sua casa? O que ela está trazendo para a sua casa? Né? Então, acho que isso é o que a gente tem que começar a pensar. Como está a psicosfera do ambiente de nossa casa?
né? Vamos lá, Jorge. Isso aí. Se não começar lá, vai começar onde, né, Edson? Então, justo. Se não começar lá, adianta eu ir ao centro espírita toda semana e da minha casa eu não ser uma pessoa boa, ou eu fazer totalmente o contrário? Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Olha, Emmanuel. Eu não tenho quando ele disse isso, mas, gente, isso deve ter sido dito há muitos anos, há muito tempo, né? E é isso que a gente precisa ter em mente. Né, inclusive, a gente fala, né, a família é uma instituição divina, né, Edson? Sim. A gente acha, não, é um costume humano. Se talvez as pessoas fossem educadas de outra maneira, ia ser de outra forma. Mas é uma instituição que vem de Deus, né? Realmente é o lar. E quando for compreendida realmente bem mesmo e melhor a reencarnação, aí a gente vai compreender que a família é muito importante. Porque se é difícil eu aceitar alguém que eu não tenho empatia fora do lar, essa pessoa é mais fácil eu me desvencilhar e simplesmente falar, bom, segue sua vida, eu sigo a minha. Já na situação atual que a gente se encontra, né, num planeta de expiação e prova, o lar é a célula sagrada mesmo. Né? Uhum. Seguimos? Seguimos. Ups. Então, os objetivos específicos que a gente conversar hoje, certo? Na reunião do Evangelho no Lar, identificar um ato de adoração, destacar a importância dessa reunião e explicar como ela deve ser realizada. É isso que nós vamos tentar passar para vocês. O Evangelho no Lar é o melhor dia da semana para a nossa casa e para os familiares que ali vivem. Uma vez escolhidos, vamos guardar isso, gente, porque eu vou repetir isso daqui a pouco em outro slide. Uma vez escolhidos, o dia da semana e o horário da realização do Evangelho no Lar devem ser respeitados e realizados. Caso ocorra um imprevisto, o que pode acontecer, né? Ninguém está livre de um imprevisto, fazer uma breve oração avisando aos espíritos de luz sobre o motivo. E se o motivo for sério, eles irão entender e nos ajudar. Cabe aqui, Edson, na minha maneira de ver, um comentário. Manda a gente bala. Algumas vezes pode falar, não, mas se eles são espíritos de luz, eu não preciso nem comentar ou falar, porque eles vão saber. Mas aí a gente está caindo naquela falta de humildade, de compreender que nós temos um compromisso assumido e aí ter a humildade e até a justificativa real de comentar isso. É importante. Sim. É a postura, né, do nosso lado. Né? Isso. Vamos lá. Opa! Tem um monte de botão aqui. Então, é aquilo que eu falei. Como está o nosso ambiente doméstico? Vamos, cada um de nós agora, fazer uma breve, pequena reflexão. Né? O que nós achamos que Jesus iria sentir se ele entrasse hoje na nossa casa? Né? É óbvio que ele está conosco, mas só se vamos fazer um exercício. Se ele entrasse hoje aqui, como que estaria o nosso ambiente? Né? Então, nós estaríamos brigando, nós estaríamos conversando, nós estaríamos bebendo, nós estaríamos fumando, nós estaríamos falando palavrão. E aí? Como que ele encontraria a nossa casa? A minha é um pouco meio difícil aqui. Eu sou uma pessoa bem difícil.
Assim, sou uma pessoa que... É o Emerson, né? Sou eu. Sou uma Emerson. pessoa muito difícil, eu tenho que melhorar muito aqui. Assim, eu sei que eu sou o problema da minha casa. Não é só você. Difícil eu sei, somos todos nós. Assim, eu sou uma pessoa... lógico. Eu tenho que melhorar muito meu gênio, né? Eu sou uma pessoa bem estúpida, às vezes, quando acontece alguma coisa mínima que eu posso relevar e acabo descontando o meu dia neles, né? Então, eu tenho que melhorar muito nisso. Mas, Emerson, aí já tem um progresso feito. Sim. Não sei se você se reconhece. Eu tento, viu? Hein? Não entendi, Jorge. Não, você já tem consciência, Emerson. Eu tenho consciência. Porque não sei se há alguns anos para trás, talvez essa consciência existisse, né? Do tipo, fácil, acho que está bem feito, né? Mas agora você está... Ainda mais nesse período de pandemia que a gente ficou afastado, que eles ficaram quase um ano lá, eu percebi um monte de coisa. Né? Que nem eu sempre falei, minha esposa ela tem um problema que ela tem problema com limpeza. Ela é o dia inteiro fazendo limpeza. Se vier a faxineira 3 vezes por semana, a faxineira saiu, ela continua fazendo limpeza em cima da faxineira. Então, eu sempre briguei com ela por causa disso, falava que ela só sabe limpar, não quer ajudar. E na pandemia que eu fiquei aqui sozinha, meu escritório é aqui em casa. De tanto eu falar assim para ela, você só limpa chão, não sei o que lá. Eu acho que foi meu karma, eu não conseguia limpar nada dos móveis em cima, eu só conseguia limpar o chão da minha casa. Não conseguia dar conta de nada, assim, porque não tinha faxineira, não tinha nada para vir, e eu tenho 6 gatos. Os bichos fazendo uma sujeira e eu só conseguia dar atenção pro chão. Aí quando ela chegou, eu falei, meu, peço desculpa para você por tudo que eu sempre te dá trabalho esses gatinhos, hein? Dá trabalho. Isso. Mas, me ocorreu um negócio. O culto do lar é um jeito de limpar a casa também, viu? É um jeito de limpar a casa. Já. Aqui, a Tatiana tem medo de fazer. Eu tô tentando. Agora a gente vai escolher um dia e vai começar a fazer num domingo, né? Que é mais sossegado. Não. Emerson, é uma questão de, com calma, você tentar entender qual é o medo dela. Mas isso é com calma. Ela tem medo de outros espíritos, além dos bons, estarem aqui presentes. Sim, mas o Edson vai falar sobre isso e o Jorge também. Isso. Vamos falar sobre isso. Vamos lá, Jorge. Edson, só me dizer que eu aperto o botão aqui. Tá, tudo bem. Então, vamos lá, gente. Como a gente leu nos objetivos que a gente tinha, da importância e a orientação para o Evangelho no lar. Vamos lá, Jorge. Qual a importância do Evangelho? Prepara a melhoria do ambiente doméstico, é um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Aquele que ora traz consigo inalienável couraça. Daí, o lar que cultiva a prece se transforma em fortaleza. Uma vez, um dirigente me disse que o lar que faz o evangelho no lar muito tempo torna-se base de descanso e de luz para os espíritos que aqui trabalham, os superiores. Então, mãos à obra, né? Verdade. Tem, por exemplo, na obra de André Luiz, tem várias casas que servem de pouso, né, para os trabalhadores do plano espiritual, porque ali já tem um ambiente melhor, né? Tem várias passagens que contam isso, né? E os espíritos bons estão todos ali em volta, né, da família, né? De certa forma, ajudando e protegendo. No fundo, é assim, os espíritos estão conosco todo o tempo, né? E conforme a nossa postura interior, a forma como a gente está pensando e sentindo,
são os espíritos que a gente está ali do nosso lado, que se afinizam com a nossa forma de ser, de pensar, né? Então, se a gente é brigão, tem espírito brigão. Se a gente é triste, tem espírito triste, né? E aí, quando a gente instala um processo de prece dentro do nosso lar, é justamente quando essas coisas começam a mudar, né? Aí muda o nosso estado de espírito e muda a companhia que a gente normalmente tem conosco, né? Então, muito pelo contrário, né? O evangelho no lar só vai atrair coisas boas, né? Nos ajudando, não é isso, Edson? Sim, não tenha dúvida. Uhum. Vamos lá. Por que fazer? Alguns motivos. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral, à nossa reforma íntima. Ok? Se eu não me engano, na mensagem de ontem, fala para seguir o exemplo de Jesus através do seu Evangelho, né? Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Gente, é fácil, na correria do dia a dia, na busca por dinheiro para pagar as contas, ter uma vivência tranquila e equilibrada? Não, não é fácil, mas é preciso, né? É preciso higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Olha a importância disso. Pode passar, Jorge. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Orai e vigiai, né? Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Ficou alguma dúvida, gente? Eu queria só comentar o item 2, se o Jorge puder voltar à tela. Interessante a gente ler, né, com calma, criar em todos os lares o hábito de se reunir em família. A gente, muitos de nós ou alguns de nós relatam que a gente pode ter essa dificuldade. Só que tudo é uma questão realmente, né, do exercício, da força de vontade e começar sozinho. Quem tem dificuldade, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, comece sozinho, porque nunca vai estar sozinho. Esse é o detalhe. E a família nossa nem sempre se restringe só à família física daquele momento. Então, deve ficar aqui talvez um incentivo, né, nesse item 2, de a gente focar nisso e não, sem forçar ninguém, respeitando os que não querem, simplesmente fale, olha, eu vou me ausentar por 20 minutos. Estou ali, se precisar me chamar, me chame. Mas as pessoas que têm medo ou que acham bobagem vão acabar percebendo a persistência da pessoa, a vontade dela em fazer aquilo com um exemplo. Vai ser o melhor caminho. Muito bem, Gil. Muito bem.
Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu quero só dizer o seguinte, com vocês, todos esses 3 trechos que foram colocados, automaticamente a gente perceber que essa rotina do Evangelho do Lar, sem dúvida nenhuma, é uma forma de, inclusive, sustentação dos próprios laços conjugais, da própria família, porque vai criando um ambiente de solidariedade, muita compreensão, muita prática que a gente tem que fazer realmente, e isso aí solidifica a família, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde a pessoa se deixar esses choques de irritabilidade, que a pessoa vem de fora, cada um vem de fora de um jeito que é prevalecer suas maneiras, como o Emerson estava citando aí, ele não é mais aquilo que ele se conscientizou que não podia ser do jeito dele, senão a família dele ia se romper. Então, vocês vejam por aí como essa prática do Evangelho no Lar vai solidificando cada vez mais os laços familiares, e com isso vai se executando aquele processo reencarnatório que constituiu a própria família, esposa, os filhos e todos os parentes que acabaram se reunindo nesse complexo familiar que foi criado. Então, para vocês perceberem como é importante realmente, porque hoje em dia esses laços são muito difíceis de se manterem se não tiver uma estrutura bem espiritual, nessa forma como o Edson colocou aí agora. Deu para entender? Daí, como eu falei para vocês, eu tinha um amigo que já faleceu, por sinal, ele para sustentar, ele tinha vários filhos, e também até filhos de 2 casamentos que ele teve, tudo assim. Era muito complexa essa coisa. Ele chegou numa determinada época, ele fazia todo dia ele fazia Evangelho no Lar. Então, o casamento dele foi embora até o final. Então, vocês vejam como é que são importantes essas compreensões que vamos se habituando a ter através da leitura das preces, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, propriamente, e também nos outros livros que fazem parte do acompanhamento, que vocês podem habituar a ter como hábito, né? Nós, aqui em casa, estamos lendo agora o livro Pão Nosso, mas vamos cada dia, são 2 vezes por semana, mas cada dia da semana nós lemos um capítulo do livro Pão Nosso. Já lemos outros livros também, e vamos assim, sistematicamente. E se quando há um pequeno atraso, por exemplo, como costuma existir, nós passamos um pouco da hora, entramos em contato com o plano espiritual, pedimos uma desculpa, porque houve um imprevisto que não foi possível, e fazemos da mesma maneira. Certo? Muito bem, Marco. Bom. Muito bem. Pode passar, Jorge. Olha o que Bezerra de Menezes diz. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Aprimorar todos os valores. Só isso já diz, né? Só isso já diz tudo. Verdade. Eu gostei da imagem, Edson. Olha só. Você vê? Sol, céu azul e em volta está relâmpago, Sim, trovões. em volta a tempestade, a maledicência, o orgulho, a inveja, tudo de ruim. E ali a paz. Né? É o que espero da gente, principalmente, amigos, nessa época que nós estamos passando. Né? Nós não podemos ser alimentadores de uma guerra, de um ódio que ocorre no nosso país e no mundo. Uma desesperança também, né? Assim, uma desesperança, isso. Verdade. Vamos lá. Olha, vocês receberam, o Jorge passou para a gente o subsídio, certo? E eu gostaria de ler uma partezinha dele, que é a seguinte mensagem que Emmanuel, no livro Luz no Lar, nos passa. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação,
É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada, olha só os exemplos que ele dá, gente. A observação impensada é ouvida sem revolta. Pode passar, Jorge. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculado ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão, após o lar. Embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da ramagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constitui o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Não precisa falar mais nada, né, gente? É isso aí. Tá aí. Emmanuel disse tudo. O porquê de se fazer o evangelho no lar. Uhum. E é interessante que ele usa umas palavras aqui, santuário familiar. Né? Antes ele falou templo doméstico, né? E a gente falando da lei de adoração, entender que esse templo que primeiro está dentro de nós, né? O templo seguinte é o próprio lar, né? Imaginar que ali é um lugar onde você está comungando, né? Com seus entes familiares e com Deus, né? Ao mesmo tempo. Fazer dali um espaço realmente de viver o evangelho, né? Uns com os outros. Sim. Ele fala isso tudo, né? Paciência, compreensão, né? Fraternidade, amor, serviço, fé e bom ânimo. Sobre o reinado legítimo do amor. Pronto. Fácil? Não. Mas ele não disse que ia ser fácil nunca.
historicamente, quer dizer, essas reuniões no lar começaram lá com Jesus, na casa de Pedro, né? Lá perto do lago lá que eles habitavam, né? Que ele sempre reunia ali a família, os apóstolos, enfim, para conversar, né? Das coisas do reino dos céus, né? Ali naquele ambiente doméstico. Diz até que ele curou a dor de cabeça da sogra, do Pedro, né? Essa história, né? Depois o Pedro foi negar ele 3 vezes, né? Mas para mostrar como ele estava ali no meio, né, da família, né? Entre as pessoas que conviviam. Tá certo que muitos de nós aqui não deixaríamos ele fazer isso, né? Curar a dor de cabeça da sogra. É verdade. Mas até aí ele ajudou, né? Muito Vamos bom. lá. Algum comentário, gente? Alguma reflexão? Faz sentido? Um negócio que eu queria colocar é que, normalmente, acho que a grande maioria dos lares é onde estão as nossas maiores expiações e, eventualmente, as nossas maiores provas, né? E acho que o Evangelho vem ajudar até em você entender isso e tentar resolver esses impasses, né? Muito bem, Fernando. Muito bem. Agora, eu queria também fazer um comentário. O Edson falou que quando ele está com muita raiva, ele não faz o evangelho. Eu acho que não é por aí também, viu, Edson? Mas é óbvio que não. A gente tem todo dia. Mas isso eu fiz uma meia-culpa, entendeu? Não, eu estou errado. Eu acho que essa hora que você precisava fazer o evangelho. Então, a gente tem raiva. Às vezes eu fico com raiva do computador. Ontem mesmo, fiquei bravo com o meu computador, com um problema aí que não havia meio de resolver. Bom, conclusão, dá mesmo uma raiva, uma coisa natural da gente. Ninguém é humilde como Chico Xavier. Então, conclusão, mas nem por isso você vai deixar de fazer um evangelho no lar. Vem da rua meio correndo às vezes, porque chega do trabalho e tal. Bom, muito bem, estabelece um horário que você pode estar lá. E conclusão, você senta, não vai sentar na mesa onde você vai fazer evangelhos e logo de cara mandar bala no evangelho. Não é assim. Senta tranquilamente, faz aquele exercício de respirações, aspirações e respirações, umas 4, 5 vezes. Tranquilamente, você vai ver a circulação sanguínea na cabeça diminui. Vai criando o próprio ambiente seu pessoal para poder fazer evangelho. Segunda coisa, põe uma música de fundo, bem suave, para dar aquela harmonia do ambiente. Depois de mais ou menos você ser restabelecido, todos restabelecidos de uma certa forma, aí você começa a entrar em sintonia com o mentor espiritual, primeiramente. Faz aquela sintonia com o mentor, procura sentir o fluido do mentor, e vocês podem perceber isso, podem perceber a fluidificação do ambiente, mesmo sendo uma pessoa só. A partir dessa sintonia com o seu mentor, você pede então a presença dele para poder ajudar nessa evangelização, nesse evangelho no lar. E vai dando sequência. Entra em contato com Jesus, mentaliza Jesus, fazendo com que ele se estabeleça na sua mente de uma tal maneira que você não pense em outra coisa a não ser fazer o evangelho no lar. Senão você está com a panela lá no fogo, a panela está no fogo, e não sabe se pode dar um problema à noite para derramar, coisa assim por causa da hora do lanche, do jantar, por aí afora. Então, vai sintonizando, vai se concentrando naquele momento, certo? Depois, então, você pode dar a abertura. Faz a abertura primeiramente e dá a sequência aí que o Edson vai dar todo o roteiro indicado. Então, nada impede que a gente possa, de fato, fazer o evangelho no lar, mesmo sendo individualmente. O Gilberto falou isso lá no começo, individualmente, mesmo. Você vai atraindo as pessoas, vai tendo a própria harmonização do ambiente. Deu para entender? E o próprio benefício que você vai recebendo, a transformação que você vai passando, vai atraindo as pessoas, né? É isso mesmo.
E eu até estava aqui pensando, né? Se você está sozinho, você faz o evangelho em voz alta ou em pensamento? O que vocês acham? Voz alta. Voz alta, sozinho. Voz alta sozinho. Por que seria isso? No meu caso, me ajuda na minha concentração e também ajuda o ambiente, falando por mim, né? E alguém tem outra ideia? Fátima, Jussara, Lali. Porque você nunca está sozinho. Eu acho. E mesmo que os espíritos eles possam escutar os nossos pensamentos, ver nossos pensamentos, eu acredito que espíritos que não têm, espíritos um pouco inferiores, eles precisam que a gente fale. Eu não acho que todos os espíritos leem nosso pensamento. Sei lá, eu acho. Sim, eu ia fazer o mesmo comentário, né? Para esses espíritos ainda que não encontraram a luz, às vezes, seria importante ouvir, né? Essas palavras. Muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Pode fazer voz alta, que não só ajuda para si próprio, como para quem eventualmente está ali desencarnado do lado. Né? É isso. O Chico tem uma história entre tantas, né, que a gente já não sabe se é lenda ou é história real, mas que tinha alguém que estava com um obsessor, né? Então ele recomendou, fulana, faça o evangelho no lar, né? Uma vez por semana, no horário X e tal, e a pessoa começou a fazer. Depois de um tempo voltou e ele perguntou, e aí, melhorou? Ah, ainda não melhorou não, Chico, ainda está difícil e tal, a vida ainda está confusa, perturbada e tal. Aí ele falou assim, então faz todo dia, né? Todo dia, mesma hora, você faz o evangelho no ar. E a pessoa começou, né? Fazer todo dia. E um tempo depois voltou. E aí? Melhorou um pouquinho, ainda não está assim bom, né? Aí ele falou, então faz de hora em hora. Aí a pessoa falou assim, de hora em hora eu não aguento. E aí o Chico falou, o espírito obsessor também não vai aguentar. Ele vai se convencer. Então, Já é, né? Quanto mais fizer, melhor. É por aí. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas é engraçado. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Sugestão de roteiro. Sugestão de roteiro. Vamos lá. É o que o Marco estava falando. Agora a gente vai começar. Início da reunião. Pai Nosso é uma prece simples e espontânea, valorizando os sentimentos e não as palavras, solicitando a direção divina para a reunião. É o que a gente faz, né? É o que a Selma fez no início do nosso trabalho de hoje. Né? Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Começar desde o prefácio, lendo um item ou dois, sempre em sequência. Ok? Ok. Não sabia da sequência. Gostei. É uma sugestão. Comentários sobre o texto lido. Devem ser breves e contando com a participação de todos os presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Isso que eu acho mais importante. Você transportar aquilo que o capítulo diz para o dia a dia, para a vida da família. Principalmente porque na família você sabe os problemas que cada um tem, as dificuldades que cada um tem. E você transportar aquilo e dar uma solução para determinado problema.
Vibrações. Nós podemos vibrar pela fraternidade, paz, equilíbrio de toda a humanidade, hoje em dia, saúde, né? Vibrar por todos os governantes, eles estão precisando, e por aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, mentalizando paz, harmonia e, de novo, saúde para o corpo e para o espírito. Então, nós podemos vibrar por uma série de coisas, né? E ajudar. Eu dei uma palestra há 15 dias atrás e uma pessoa me ligou depois e perguntou como que ela podia ajudar, porque ela era na transição do planeta, porque ela era muito crítica e ela estava saindo do equilíbrio dela. Com todas essas histórias, política, de ódio, que virou isso daqui, aí eu falei, equilíbrio emocional, inteligência emocional e amor. Amor ao próximo. Né? Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos lá, Jorge. Pedidos. Pode-se pedir por parentes, amigos, por pessoas que não participam do círculo de amizade e por toda a humanidade. Isso é importante, não só para aqueles que estão próximos da gente, mas aqueles que nem não estão próximos, né? A prece de encerramento, Pai Nosso, de novo, ou uma prece simples, sincera e espontânea, solicitando a fluidificação da água, que pode ser feita. A gente vai ver daqui um pouquinho um outro slide falando isso, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, e convidando-os para a reunião da próxima semana. Olha a observação que eles colocam no final, viu, Emerson? A prática do Evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Ou seja, não tem psicografia, não tem nenhuma mensagem, entendeu? É uma reunião familiar. É óbvio que vai ter intuições para quem estiver falando, para quem estudou mais, para quem sabe mais, passar para os demais, mas sem comunicação mediúnica. Alguma observação, gente? E se tiver? Deve controlar, né? Normalmente, Jussara, para não dizer quase que 100%, não vai haver esse tipo de influência. Agora, se alguém tem uma mediunidade tão aberta, é o que a Fátima falou, buscar o controle e buscar o estudo para manter esse equilíbrio. Muito bem, Gil. Aperfeiçoar. Se não deu para aguentar e a pessoa der a comunicação, esse médium precisa de educação mediúnica. Uhum. Sim. Educação mediúnica é isso que a gente está fazendo aqui, não é? Isso. O Abel uma vez falou que é importante quem não se controlar ficar de olho aberto, não fechar os olhos. Isso ajuda o transe, né? Ficar de olho aberto, sem dúvida. E sentindo a presença, porque a gente sempre está cercado de espíritos, né? Mentaliza o caminho do centro, né? Onde ele vai ser atendido, né? Mas entender que essa comunicação tem lugar para acontecer, não é na casa, né? Mas não deve ser, vamos dizer assim, a razão da gente ter temor disso, porque é o que a gente está comentando. O ambiente que é formado para o Evangelho no Lar, ele realmente vem já com um ambiente diferenciado.
Se mesmo assim algum espírito, um irmão nosso necessitado estiver ou aparecer no ambiente, o que a Selma lembrou solucione muito, né? Abre os olhos, continua tranquilo, faz a prece, mentaliza Jesus, como o Jorge falou, verbalize, olha, aqui qualquer irmão que esteja aqui no ambiente, esteja se sentindo necessitado, que os amigos espirituais possam levá-lo. Isso é bem rápido e tranquilo, dá para não fugir do controle. É isso aí. O que eu ia comentar é que nesse espaço, nesse roteiro, né, a gente vê aí o ato de adoração, né? A lei de adoração. Você tem lá no início, né, a reverência a Deus, né, os espíritos superiores, tem aqui os pedidos, tem o agradecimento, né, todo um processo de estar em contato com o plano maior, né? Sempre, né, Jorge? É isso aí. 3 pontos da oração. Eu só queria comentar o item 4 desse roteiro, onde há as vibrações, tem uma vibração muito ampla, aí, inclusive para governantes, se você vê, é um item de vibrações bastante amplas. Mas a primeira vibração que nós podemos fazer aí também é pelo nosso próprio lar. É captada uma porção de fluidos, porque vem a presença espiritual. Esses fluidos nós podemos dissipar para dentro da nossa própria casa, porque é uma higienização espiritual do nosso ambiente. Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer, então. E isso é muito fundamental, fazer essa vibração pela nossa própria casa, passando pelos vários ambientes da casa, esparramando aquele fluido que nós captamos através dos próprios benfeitores que vão estar presentes. E daí, então, você usa o resto dos fluidos para fazer as vibrações também para outras pessoas, criando um ambiente mais universal, vamos assim dizer. Uhum. Isso aí. Vamos seguir? Tá cheio de tudo esse negócio aqui, ó. De novo, para a gente reafirmar, é uma reunião em família de estudo, reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, tendo a prece como ligação com o Mestre. É um ato de adoração a Deus, como diz no subsídio que o Jorge nos enviou no começo. Os espíritos superiores nos esclarecem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Ou seja, a gente discutiu isso na nossa conversa da semana passada, né? Quando a Fátima falou no nosso grupo, é a comunicação. E é isso daí. E deve ser realizado em hora e dias certos. Um breve... Tá bom, você vai falar agora, tá bom. Pode falar, Gil. O que eu ia comentar está nesse slide agora. Eu botei esse slide para a gente incutir na nossa mente. Disciplina sempre, mesmo dia e o mesmo horário, para não desperdiçarmos o tempo da espiritualidade amiga que vem ao nosso auxílio. Eles têm o que fazer, nós não, né? Porque acabou o nosso trabalho. Estamos em casa, estamos relaxados, e hoje o Corinthians joga, então eu não vou fazer. Né? Não pode. Disciplina sempre. Ótimo. Seguimos? Seguimos. Os livros que a gente pode estudar na reunião: o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho em Casa, Pão Nosso. O Marco Antônio acabou de falar que eles estão fazendo Pão Nosso na residência dele, Fonte Viva e outras páginas evangélicas.
vários livros para a gente estudar, para a gente ler, principalmente Fátima e Jussara, e para aqueles que não fazem, não nos seguem, entendeu? Em voz alta. Alguma coisa vai ficar marcadinho neles. O Livro dos Espíritos, não, né? Como? O Livro dos Espíritos? Já é uma coisa mais profunda, né? Então, que nem o Livro dos Espíritos é mais pergunta e resposta. Então, eu acho que já pode até ser, depois que você esgotar todos esses livros que poderiam ser antes. Ah, tá. Ok. Eu tenho feito o culto no lar com a minha cunhada que mora fora, né? E aí a gente se conecta, e aí como ela está se aproximando do Espiritismo, a gente lê um pouquinho do Livro dos Espíritos e do Evangelho também, né? Mas é uma forma de ajudá-la, né? Assim, em se conectar, né, com a doutrina, né? Mas acho que o essencial é isso, né? É pensar na mensagem de Jesus, o que ela tem a ver conosco, né, no dia a dia, em casa e tal, enfim. A gente pode encarar as coisas de uma forma mais positiva, né, com esperança, sem desespero, né? Acho que esse é um dos objetivos que a gente está perseguindo. Selma e eu, a gente tem feito já um bom par de tempo aí. Tudo bem, nós temos um vínculo amoroso forte com o Caibar Schutel, mas o Caibar tem um livro que é Parábolas e Ensinos de Jesus, onde ele comenta todas as passagens evangélicas, ou a grande maioria. Existe a passagem, depois ele, Caibar, tece uns comentários explicando, que eu gosto muito, a Selma também. Uhum. Seguimos? Seguimos. Qual o tempo da duração da reunião? Não deve ultrapassar 1 hora. Eu tenho que confessar que o meu é de 30 minutos, no máximo. É interessante, eu nem conto o tempo, mas eu acho que não passa de tempo também. O meu não passa. Alguém? O meu também é Por que não pode ultrapassar 1 hora? Não é que não pode. Se a pessoa, né, assim, fizer, todo mundo estiver prestando atenção, estiver ligado, tá bom. Mas, assim, a espiritualidade amiga tem, como eu disse agora há pouco, tem o trabalho deles, né? Então... Não vão ficar ali o tempo todo. Uhum. O que às vezes acontece, só relatando o que acontece às vezes comigo com a Selma, porque eu gosto de falar bastante, vocês já viram. Então, quando a gente percebe que vai passar de 20 minutos, algo do tipo, a gente encerra o Evangelho e aí a gente continua o diálogo sobre aquilo que possa estar interessante, porque é um assunto edificante. Vai estar se falando em cima de uma leitura do Evangelho e tudo, mas, como o Edson lembrou, e a Selma vive me puxando a orelha com razão, o plano espiritual tem outras atividades. Então, encerra-se o Evangelho e continua-se o papo, Jussara. Aí pode ficar o resto da noite, que será muito bom, inclusive. Mas no caso aproveitando, no caso do meu filho, o Fábio, viu, Roberto, eles têm 2 crianças pequenas. Então, não serve de referência. No caso de quando você tem uma criança pequena que participa do Evangelho lá, você não consegue fazer muito prolongado, de forma alguma. Até o tema do Evangelho pode ser ajustado com um tema assim mais próximo de crianças mesmo, né? Tem um livro que eu não me lembro o nome agora, Pão Nosso, se não me engano, um livro que é próprio para criança.
no caso da minha filha, como o menino já dela já está com 14 anos agora, mas desde menor, eles também estão fazendo evangelho no lar também toda semana, e o menino participa, mas sempre com um tema ajustado à idade dele. Porque ele tem 14 anos, mas pensa com uns 12, 11 anos por aí. Então tem que fazer o evangelho no lar, ajustando-se ao tema da criança. Então isso não impede que as crianças participem também, né? Sem dúvida. Eu pensei também assim, mais de uma hora deixa de ser uma reunião, começa a ser uma aula, né? Exatamente. É outra história, né? Acho que... mas assim, eu acho que cada um tem que sentir também, assim, né? Dentro desse limite, onde dá o efeito, né? De pacificação, enfim, de tranquilização. Sara, eu fui uma vez num amigo, porque ele queria me mostrar que lá na casa dele era especial. E aí demorou 1h25. Eu abri a boca, ele falou, tá vendo? Ó, isso vamos dizer, são espíritos. Eu falei, não, isso é sono. Entendeu? Eu já estou morrendo de sono. Entendeu? Isso é cansaço. Você com essa 1h25 me encheu. Isso, é mais ou menos isso, Gil. Uhum. Agora você está espantando os bons espíritos, né? É isso aí. Vamos em frente? Eu acho que você tem que estar focado naquele momento, né? E olha que você ficar focado por 1 hora, eu já falo que eu não vou conseguir. Então, mas, Fernando, acho que por isso que 1 hora... É como fazer uma prece, né? Uma prece que dure 1 minuto, mas se o cara ficar 15 minutos na mesma prece, eu, pessoalmente, se estiver ouvindo, depois do 2º minuto, já desliguei. Já estou em outro lugar. Sim. Né? Tira a concentração, né, Fernando? Vamos lá. De novo, aquilo que a gente já falou, né? É conveniente a manifestação de espíritos? Não. A reunião sob assistência de benfeitores espirituais não tem essa finalidade. Ela se destina ao esclarecimento evangélico para aprendizado cristão, a fim de que seus participantes, tanto os encarnados quanto para os espíritos que ali comparecem, melhor se conduzam na jornada terrena. Ok? Esclarecimento evangélico. A gente já falou isso, eu falei que a gente ia voltar nesse assunto. Pode-se colocar água para ser magnetizada? Sim, mas os fluidos recebidos durante a reunião, pelo próprio fato de estarem presentes em um ambiente harmonioso, já são suficientes para ajudar seus participantes a se manterem em equilíbrio. Eu acho que esse também é um benefício do Evangelho no Lar. Né? E pode estar no pedido, quando a gente fizer o pedido, para que a água seja fluidificada, magnetizada. Alguma pergunta, gente? Não, só um comentário em relação ao aspecto da água. Não sei se vai vir aí, eu vou ficar quieto. Como, Gil? Eu vou aguardar, o assunto continua. Eu ia falar, acho que hoje eu ia falar e apareceu aí também. Porém, servirá de complemento a algum tratamento, como nos diz Bezerra de Menezes. A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Muito bem. Mas essa água do Evangelho, ok, sempre alguns que eu participei já, né? Sempre tinha água, né, para ser fluidificado.
Mas eu entendo que essa água fluidificada, ela pode ser fluidificada toda noite do nosso lado, na nossa cabeceira. Quando a gente coloca um copo de água e pede, né, para o plano maior, para o Pai maior, para fluidificar a água e colocar o remédio que a gente precisa para um filho, ou uma filha, marido. Eu penso assim. Não tenha dúvida. Era isso que eu ia falar, Jussara. Exatamente isso. Muito bem. É isso daí. Vamos lá, Jorge. Pode-se aplicar passe antes do encerramento? A finalidade básica, a gente já falou isso, do Evangelho no Lar é de esclarecimento, mas desde que alguém esteja necessitando, o passe pode ser aplicado. A pessoa que der o passe tem que saber fazer, não dar passividade, né, em termos de manifestação mediúnica, e a pessoa que receber, se estiver necessitada, pode-se dar o passe. Vocês me confundiram agora. Oi? Me confundiram agora. Como assim? Porque há um tempo atrás eu dei um passe aqui em casa, tudo bem, não faço evangelho, não era no momento de fazer o evangelho, mas deu meio que ruim. E aí eu falei com vocês, e inclusive o Edson, você falou para mim que não achava legal eu dar passe em casa. A hora que você começou a falar, eu ia falar. Eu não gosto, eu não faço, certo? Por exemplo, é muito comum os meus amigos e a minha família virem até mim e pedirem um passe. Por saber que eu sou espírita, tudo, eu não faço. Fora da casa espírita, eu não gosto, entendeu? Mas a gente está pesquisando e trazendo para vocês o que pode ser feito. Assim, dar o passe que a pessoa chegou e pediu, eu não acho legal. Agora, eu acabei de falar, o passista tem que estar preparado e não dar passividade em termos de comunicação, né? Ele tem que se fechar e dar o passe. É um fluido mais humano que espiritual. É lógico que é uma combinação, né? Mas é uma coisa, não pode ser espiritual, não pode ser mediúnico, em termos de comunicação. Vocês sabem que agora me vem, né? O sujeito vai no centro para tomar um passe. Está passando dificuldade, enfim, está com algum desequilíbrio. Aí tem uma palestra, né, evangélica, normalmente antes do passe. Não sei se no centro de vocês é assim que funciona, mas normalmente sempre tem alguma mensagem que ele ouve antes. E às vezes ele diz assim, não, o importante é o passe. Então ele chega um pouco atrasado, assiste o finalzinho da palestra e entra na câmera de passe. Qual é o proveito que ele tira desse passe? Mínimo, né? Pequeno. Tem mais só o magnético, né? Mas lá no centro tinha umas pessoas que faziam isso. Não, tem de montão, né, Jussara? Mas eu falava, gente, chega no final, topa o passe, eu prestava atenção. Claro, claro. Mas qual é a parte principal do tratamento? O evangelho. É o evangelho, é você entender. Então, mas aí cabe a oportunidade de você, depois, na saída, em que você está se despedindo das pessoas que estão saindo, chama a pessoa do lado e orienta, né? E faça essa orientação, explicando a importância de ouvir o evangelho. Mas você sabe, Jorge, que na hora que a gente está aplicando o passe, eu estava já trabalhando já há um tempo lá, né? Junto com o pessoal. E, assim, tinha umas pessoas que eu via que só iam lá para tomar o passe, no final eram poucas, né? A maioria ia para lá para escutar a palavra mesmo, escutar o evangelho e as palestras.
Mas essas pessoas que iam tomar o passe no final, elas, meu Deus, elas fechavam o olho, elas tinham tanta fé de estar recebendo, e eu sei que elas recebiam sim, aquele fluido, aquela energia, elas recebiam sim. Mas, assim, claro que faltava, né? Mas que recebia alguma coisa ali, recebia. Claro, claro, ninguém vai ficar, principalmente se está pedindo, né? Mas o que é mais importante é a nossa reforma, né? Reforma íntima, sim, mas cada um tem o seu tempo, o time, né? Eu vou para a rua, passo um dia na rua, fico todo sujo. Aí eu vou e chego num lugar e recebo um banho, né? Aí sai limpinho. E aí, quando eu boto o pé na rua, a primeira coisa que eu faço é deitar de barriga no chão de novo, né? Faz aquele peixinho que nem tem no vôlei, né? Aí já sai sujo de saída, né? Aí passa mal a semana inteira sujo, né? Com mais companhias espirituais, etc, etc. Aí vai tomar um banho de novo, em outra semana, ótimo. Mas o que é importante aqui? É evitar se sujar. Né? E o que o Evangelho faz? É higiene mental, é higiene espiritual. Ou seja, se eu for mais paciente, se eu for menos irritável, se eu for mais compreensível, tudo em volta vai ser melhor. No lar, no trabalho, no trânsito, onde for. Né? Então, a gente dá uma importância ao passe, ele é importante sim, a gente precisa reequilibrar energias, mas a nossa sustentação é entender o Evangelho. Entender. Mas sabe que a visão... É o Evangelho. Com certeza. Mas sabe qual a visão que eu tenho disso, das pessoas se atentarem para o Evangelho, para as pessoas se abrirem, para as pessoas começarem a reforma íntima? Para mim, é como tem que dar aquele estalo, é como se fosse Alcoólicos Anônimos, a pessoa tem que ir por ela. Ela tem o tempo dela para perceber e para correr atrás. Exatamente. É isso daí. Exatamente. Por isso que a gente tem que ver essas pessoas e ter um olhar de compaixão para aquelas pessoas que vão no finalzinho, porque uma hora vai cair a ficha, né? A gente não pode desistir. Por isso que na maioria das casas essas pessoas, que são poucas, tomam o passe, são bem-vindas, mas, como a Fátima falou, se for possível, quem perceber com muito tato, orientar depois, isolado, sozinho, vai ajudar também. Certeza. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate. Então, se a pessoa ouvir sempre essa orientação, vai estimular nela a curiosidade de se esforçar para chegar antes, para ouvir o Evangelho, e com isso ela vai se melhorando, né? Então, ela vai chegar a hora em que ela vai sentir a necessidade de ir para o Evangelho antes de ir para o tratamento. Agora, acho que esclarecendo, é função da gente que está lá na casa, né? De ir esclarecendo os que não estão com conhecimento suficiente, né? Para fazer a coisa do jeito que poderia ser melhor para ela, né? Então. Agora, não necessariamente o tratamento se vincula só ao passe, né? Quando ele está ouvindo uma palestra, ele pode estar recebendo energia, pode estar sendo tratado. Certeza. Sem dúvida. E é onde os pensamentos se reorganizam, né? É onde as perspectivas se transformam, né? Porque é ele mesmo entendendo as situações de outra forma, né? É o que o Evangelho nos permite, né? É uma preciosidade, né? Tem aquela história que está em Paulo e Estevão, né? Que Paulo está viajando, não sei se é com Timóteo, e eles estão com os primeiros manuscritos do Evangelho. Na verdade, não existia um livro, né? Era um pergaminho falando da parábola de não sei o quê, era um outro pergaminho falando da passagem não sei da onde, e eles estavam super contentes, né? Olha que tesouro que a gente tem nas mãos, né? Vamos pregar. E ele estava falando isso quando estão no final do dia, né, se abrigando para passar a noite, e um sujeito lá, famoso amigo do alheio, né, vendo as palavras do tesouro, né,
esperou eles dormirem, foi lá, pegou a bolsa que tinha os evangelhos escritos, saiu correndo, né? Quando eles se deram por conta que tinham sido roubados, o Paulo falou, olha, eu acho que ele está precisando dessas palavras mais do que nós, né? Foi para o lugar certo, né? Mas é uma preciosidade, é um tesouro, né? Sabe? É como tá abrindo assim uma coisa de luz dentro de casa, né? Entender que assim, o efeito que isso tem no coração das pessoas é muito poderoso. Vamos seguir? Sim, seguimos. Relembrando as etapas que a gente já falou: prece inicial, leitura e comentário de uma página do Evangelho ou de algum daqueles livros, e a prece de encerramento. Recomendações. A reunião pode ser enriquecida com uma leitura antes da prece de uma mensagem espírita, de livro tipo Pão Nosso, Fonte Viva, etc. É conveniente que a reunião tenha duração máxima de 1 hora, seja semanal, no mesmo dia e hora. Evitar suspender ou interromper a reunião. As crianças devem participar. A gente vai ter que adaptar a leitura. Deve-se evitar comentários ou comparações que desmereçam pessoas ou religiões. E evitar comunicações mediúnicas. Isso a gente já falou, né? Só para a gente assim, guardar bem na nossa cabeça. Interessante esse. Deve-se evitar comentários ou comparações que desmereçam pessoas ou religiões. Isso é um lugar de respeito também, né? Muito, Jorge. Eu já vi muita palestra e o palestrante, entre aspas, criticava a outra religião. Não gosto. Não gosto. Eu acho que todas elas levam ao mesmo local. Entendeu? Que é Deus. E vamos lá. Nós espíritas entendemos que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas, o santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas orações e colheitas espirituais. Estamos longe, mas a gente chega lá. residência das almas, muito bonito, né? Dicionário da Luz. Eu acho que esse é o último. Eu coloquei esse do último de Bezerra de Menezes, porque eu gosto muito de Bezerra de Menezes. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. É isso. É como a educação. Se nós investirmos em educação, nós vamos ter um futuro melhor. Entendeu? Para o país, para o mundo, para o planeta. E aqui nós vamos ter uma sociedade aperfeiçoada, melhor amanhã, se a gente implantar ou plantar o cristianismo no lar. Gente, é assim. Perfeição, a gente está muito longe. Muito. Mas muito, muito, muito. Quem sou eu, Edson? Se eu contar metade, né, vai assustar. Então, somos todos imperfeitos, todos ainda em evolução. Estaremos no mundo feliz um dia, lógico, através do nosso esforço, através da reforma íntima,
através das várias reencarnações que o Pai misericordioso, que é, vai nos dar, entendeu? Por entender que nós somos seu filho e por entender que nós vamos chegar lá, mas assim, é plantando a cada dia aquela sementinha que a gente vai conseguir mudar, se mudar e mudar os nossos familiares. Queria fazer uma sugestão para o Emerson, viu, Emerson? Eu acho que o Emerson conscientizou-se bem mesmo, né, da sua maneira de ser. Então, a Tatiana participava regularmente das reuniões de quartas-feiras, está bem por dentro do Evangelho. Agora, como você disse que ela tem um pouco de medo, eu sugiro para você fazer o seguinte: esse livro aqui, Palavras de Vida Eterna, até mostrei para você outro dia, né? Eu comprei. Depois que você coloca as crianças para dormir, você se reúne com ela e você faz uma reunião, não propriamente um evangelho no lar, não é isso. Mas você pode sentar com ela e os dois, calmamente, estudam uma página só do livro, por exemplo. Eu comprei. Então, você pode se reunir com ela, automaticamente você vai aproximando ela de um aprofundamento de próprias questões para o dia a dia. Talvez o fato de ela se exagerar em limpeza tenha algum problema psicológico aí a ser resolvido, e essas leituras assim ajudam bastante a pessoa a se entender melhor, compreende? Palavra de Vida Eterna, Falando da Terra e outros assim desse teor, eu acho que são muito importantes para complementar o próprio Evangelho. O Evangelho já vai direto na parte espiritual. E esses aí não, já dá uma série de dicas para o dia a dia. Se você fizer isso com ela, automaticamente você vai aproximando ela de você e vice-versa, e daqui a pouco ela está participando do Evangelho no lar mesmo, sem medo nenhum. É uma boa ajuda para os dois. Isso, eu comprei, eu estou lendo o livro. Você está lendo? Então, faça isso com ela. Depois que vocês colocarem as crianças na cama, você se reúne os dois lá, porque com criança você não pode ler, não pode se aprofundar com calma, né? Para ler esse livro, um livro desse tipo, nem o Evangelho mesmo. Então, fazendo a dois, eu acho que aproxima mais o casal. Viu? Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha um livro acho que era do Chico Xavier, que era Pai Nosso. Era a oração do Pai Nosso, frase por frase, e tinha o comentário. Então, era próprio para você desenvolver ideias com a criança. Uhum. E eu fazia isso com meus filhos pequenos, enquanto eles ainda ficavam, né, comigo. Mas é um livro bem interessante. Eu não sei a idade das tuas crianças, Emerson, mas... O Henrique tem 11, a Helena tem 10 e o Neném tem 1 ano e 7 meses. Então, 10 e 11 eu acho que dá bem para você usar. Dá. Esclarece muito o Pai Nosso. É uma forma de eles aprenderem, né? Leve, porque é curta, é uma frase do Pai Nosso. E tem ilustrações, e tem tudo. E eles chegavam até a fazer comentários sobre o que estava escrito lá. Era bem legal, viu? Era bem interessante. Mas é isso aí. Bom, a gente só viu benefício, né, Fátima? Só tem benefício nessa história, né? É isso aí. Eu estou muito motivada a começar a fazer o Evangelho, hein? Comigo. Que bom. Fiquei feliz. É isso aí. Gente, então vamos caminhando para o encerramento. Deixa eu agradecer o Edson, excelente aula. Que é isso, João? Não, e é interessante, né, a forma que você traz de uma maneira muito, muito simples e prática. Eu acho que eu mesmo revendo esses textos aqui, falei, opa, tô levando aqui algumas coisas para melhorar o que eu já fazia. Obrigado. A gente sempre revisitando e aprendendo, né? Então, muito obrigado. E aí, queria perguntar quem se sente inspirado para
fazer a prece. Eu já dei a dica. Eu posso posso começar a ler sem problema nenhum. Vamos lá, Fernando. É isso daí. Foi uma mensagem psicografada pelo nosso grupo mediúnico. Deixem de lado todas as mágoas acumuladas. Deixem de lado todo o rancor que foi tomando conta de seus corações. Deixem de lado os medos e dúvidas. E aproveitem a oportunidade que estão recebendo do Pai. Renovação é tudo que o nosso Pai espera de nós, nesse momento de transição. Vamos aproveitar cada instante para nos renovar. Miremos nas lições do Mestre e estudemos cada linha de seu Evangelho. Lá encontraremos todas as respostas que necessitamos. Deus é nosso Pai amoroso e justo. Tudo caminha conforme sua vontade e sabedoria. Irmãos queridos, tudo que dizemos também é para nós, deste outro lado da vida. Apenas é mais fácil para nós enxergarmos a verdade, sem os véus do materialismo. Acreditem, tudo está se encaminhando para dias mais felizes. Fiquem em paz com Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite gente. a todos. Até terça-feira. Jorge, obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau, um abraço. Um abraço para todos.